muitos anos eu achei que eu era livre. Eu achei que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu achei que eu tinha a sabedoria, tinha o dinheiro, tinha as conquistas. Mas no final do dia, foi só quando eu fui pro fundo do poço que eu descobri realmente o quão escravo eu era. E a única coisa que me fez realmente sair desse poço e enxergar a verdadeira luz, a coisa que realmente fez sentido na minha vida e me deu propósito, foi Jesus. Realmente foi o único caminho que eu encontrei para realmente enxergar que eu não tinha nada, cara. Tudo que eu achava que eu tinha de conquista, dinheiro, carro, investimento, trabalho, tudo que eu achava que era conquista, sabe, farra, festa, tudo eu vi que não passava de uma escravidão. E o curioso é que quando você tá perdido, quando você tá escravo, quando você tá preso, você nunca acha que você tá preso, você nunca percebe que você tá preso, muito pelo contrário. Normalmente a pessoa que tá perdida, ou a pessoa que tá cega, que é escrava, ela não percebe que ela é escrava. Ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Mas você vai perceber a tua escravidão e o nível da sua escravidão quando você tentar sair. A primeira vez que você tentar sair, aí você vai falar, caraca, eu realmente tô preso. Quando você começar a realmente falar, cara, eu posso... Porque é curioso que todo escravo, escravo, eu digo escravidão mental, escravidão espiritual, tá? Toda pessoa que tá numa posição de escravidão, toda pessoa que tá numa posição de perdição, que não consegue sair daquilo que tá vivendo e não consegue nem sequer ter consciência e enxergar que aquilo que ela tá vivendo é uma escravidão, ela se acha livre. Toda essa pessoa não tem essa consciência. O que elas têm em comum? Elas sempre falam que elas podem parar na hora que elas querem. Você pode ver todo viciado, pode ser viciado em droga, pode ser viciado em cigarro, pode ser viciado em álcool, em qualquer coisa, cara. Todo viciado, ele fala o seguinte, eu posso parar quando eu quiser. Ele tem essa falsa ilusão de que ele consegue parar, de que ele tem o controle. Mas essa pessoa vai quebrar a cara e só vai perceber o quão viciada ela é, o quão escrava ela de fato é de determinada coisa quando ela tentar parar. Porque daí sim você vai ver que você não é livre de coisa nenhuma. Que aquilo que você chamava de liberdade, na verdade era uma prisão silenciosa, era uma prisão invisível que você não percebia. Você só vai perceber quando você tentar sair. É a partir desse momento que você tentar despertar que você vai realmente perceber o quão preso e quão escravo você era. Então assim, eu sei que pode parecer clichê, mas encontrem Jesus. Porque Jesus, ele realmente tá à porta e bate. E ele literalmente só tá esperando uma decisão sua, uma abertura sua, para você realmente encontrar propósito na sua vida, para você parar de colocar o seu propósito, a sua identidade, o seu valor em coisas supérfluas. Dinheiro é papel, não vale nada, cara. Isso não vai valer de nada quando você morrer. Sabe como você consegue ver aquilo que realmente vale? Sabe como você consegue perceber o valor de uma coisa de verdade? Não só o valor que as pessoas falam, mas o valor real de determinada coisa. Você só vai perceber esse valor, literalmente, quando você se pensar, tá bom, quanto que isso valeria pra mim se eu morresse? Aí você vai saber o real valor daquela coisa. Dinheiro, quando você morre, dinheiro não é nada. Ah, não, mas vai deixar dinheiro pra minha família. Não tô falando da sua família, tô falando de você. Você não vai levar dinheiro pra onde você vai depois que você morrer. Fama? O que é fama, cara? Ah, não, prosperidade. Prosperidade? O que você vai levar de prosperidade quando você morrer? A única coisa que você vai levar depois que você morrer é a tua fé, a tua convicção. Porque é isso que vai determinar a sua vida eterna. Ou seja, o que a gente tá vivendo aqui nessa experiência física é só um sopro. É só um sopro. Não queiram bater a cabeça e cair no fundo do poço para vocês terem que enxergar isso. Vai pelo amor, aprende da forma certa, simplesmente obedeça, cara. Simplesmente creia, sabe? Simplesmente se abra. Pode parecer besteira, eu sei que parece conto de fada, parece coisa de louco. Alexa, para. Eu sei que parece besteira, parece coisa de louco, mas não é, gente. É tudo real. O mundo espiritual é real. Eu não sei se alguém precisa escutar isso hoje, não sei alguém que tá talvez precisando disso, tá? Mas eu tô aqui pra te falar, cara, é real. Eu, das pessoas que menos poderia estar te falando isso, eu sou. Hoje eu sou uma pessoa que realmente creio, que realmente tive experiências espirituais, tive experiências com Deus, com Jesus. E, cara, é tudo real. Não sei o que mais eu posso falar, não sei isso. A Bíblia é real, Jesus é real, Deus é real, o Espírito Santo é real. E da mesma forma que Deus e anjos e céu é tudo real, o contrário também é. Demônios são reais, o inferno é real, sabe? Mano,
bruxos são reais. Você tá louco, cara. É tanta coisa assim que dá pra gente passar horas conversando, mas eu só digo isso, cara. É tudo real. E se tudo é real, então a conversa, na verdade, a pergunta mais importante que você tem que se fazer é, cara, onde que eu vou passar minha eternidade? O que vai acontecer comigo se eu morrer hoje? Tem várias teorias. Ah, não, vai reencarnar. Ah, não, você vai simplesmente virar nada. Ah, não, você vai pro, sabe, você vai pro centro do universo. Tipo, tem várias teorias. Existem várias teorias, mas, cara, um dos únicos tópicos que toda a humanidade não tem uma resposta. Ninguém tem uma resposta correta, né, assertiva, concreta pra te falar, pra te dizer, cara, você vai pra esse lugar depois de você morrer. Todo mundo acha, só tem teoria. A única pessoa no mundo inteiro, né, que falou com convicção e é uma autoridade comprovada assim e creditada por todas as religiões, basicamente, é Jesus, cara. Ele foi o único que falou, cara, eu sou o único caminho, a única verdade é o único caminho para Deus. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai alcançar Deus, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele foi o único que falou isso. E o detalhe, a maioria das religiões acredita Jesus. A maioria das religiões fala, cara, Jesus foi brabo, Jesus existiu, o cara era diferenciado. Alguns chamam ele de mestre, outros chamam ele de professor, outros chamam ele de cara médium, mas todas, ou quase todas as religiões assim principais atestam Jesus como alguém muito importante, alguém que é assim, muito, alguém que tem muita autoridade. A maioria das religiões colocam Jesus como um cara que foi realmente diferenciado, um cara que foi um professor, um mestre, sabe? Um homem à frente do tempo. E Jesus, em meio a todas essas alegações dele, né? Todas essas pessoas falam, cara, Jesus era diferente mesmo. Jesus é o único que fala, cara, não existe todos esses meios pra Deus, não existe. Né? Porque todas essas religiões que falam que Jesus é o cara, que Jesus é bom, que Jesus é brabo mesmo, Jesus é mestre, é profeta, é professor, é anjo, é médium, todas as religiões acreditam em Jesus e a maioria delas falam, mas cara, você tem vários caminhos para chegar a Deus, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, faz o que você quiser, só pede perdão que aí depois você vai pro céu. Ou então, ah não, seja uma boa pessoa que você vai pro céu. Todas as religiões vão dando vários caminhos para você chegar a Deus. Não tô falando de religião certa ou errada, tá? Tô falando de Jesus. E aí várias religiões dão vários caminhos. Falam, ah não, você faz isso aqui que você vai pro céu, faz aquilo que você vai pro céu. Sabe, ah não, você pode fazer isso, aquilo. Ou então filosofias de vida, né, como budismo, né, coisa do tipo, que te dão um caminho para você se tornar uma pessoa, como fala, uma pessoa iluminada, né. Várias religiões vão te dar vários caminhos, né, vários caminhos para Deus, para o céu, para uma vida com propósito, com significado, com sentido. Mas só Jesus fala que ele é o único. E todas as religiões falam que ele é verdadeiro, que ele é real, que ele é bravo, que ele tem uma autoridade diferente. Então assim, até se você cair pela lógica, faz muito sentido acreditar em Jesus, cara. E aí eu te digo por experiência, cara, como uma testemunha de fato, uma pessoa que viveu muito. Eu vivi muito, cara, na minha vida. Eu fiz muita besteira, muita coisa que eu não me agrado, muita coisa boa, mas também muita coisa que eu não me agrado, muita coisa. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro, conquistei muitas coisas, fiz muita coisa na minha vida e hoje eu consigo olhar pra trás e falar, cara, de nada valeu, nada que eu fiz, porque eu não tinha propósito algum. E outra coisa, se eu tivesse morrido naquela época, eu não estaria salvo, porque eu não conhecia Jesus, não sabia de nada, e não tava nem aí, sabe, não tava nem aí pra Deus, não tava nem aí pra Jesus, achava que eu tava completo, mas eu tava vivendo uma vida infeliz, cheia de vício, cheia de escravidão, cheia de pecado, sabe, cheia de falsa liberdade. Eu achava que eu era livre, mas na verdade era um dos piores escravos. Eu era preso na minha própria vontade, preso na minha própria concepção de realidade, preso na minha mente, sabe, preso em vícios. Eu não digo de drogas, mas vícios de todos os tipos, né? Vício em dinheiro, vício em ganhar a vida, vício em, sabe, mulher, vício em balada, em festa, em farra, sabe? Vários tipos de vício que você não percebe que são vícios ou cadeias até você começar a tentar parar. Quando você começa a tentar parar, você percebe que tem algo maior do que você, maior do que sua própria vontade, te mantendo nessa prisão. E aí que você começa a perceber, se você tem um olhar espiritual ainda, aí você fica até chocado, cara, porque uma das coisas mais curiosas pra mim é, cara, você tentar parar alguma coisa, tipo, conscientemente você chega e fala, cara, eu não quero mais. Beleza, vamos supor que eu era fumante.
Aí eu chego um dia e falo, cara, você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais fumar. Eu tomo a decisão, eu não quero, conscientemente eu não quero mais fumar. Mas mesmo assim tem um desejo incessável, sabe? Um desejo que queima no seu coração, falando, não, eu preciso fumar, preciso fumar, preciso fumar. Sabe assim? Aí tem gente que vai falar, não, é química cerebral. Tem outras pessoas que vai falar, não, é isso, é aquilo. Mas, cara, eu só sei que é uma coisa muito bizarra, né? Tem muita gente que fala, não, pode ser até uma opressão demoníaca. Cara, é difícil de cravar em pedra, é difícil, mas realmente é estranho, cara. Porque quando você para pra analisar, você conscientemente, o seu eu, você chega e toma consciência e toma uma decisão consciente falando, cara, eu não quero mais. Eu já tomei a decisão, eu não quero mais botar um cigarro na boca. Se fosse só a sua consciência dominando, se fosse só a sua força de vontade, você conseguiria parar, porque você já tomou a decisão de não querer mais. Você já falou, cara, não quero, não é o que eu quero continuar fazendo. Mas mesmo assim existe aquele negócio, parece que é um negócio maior do que você que te puxa, que cria esse desejo incessável no seu coração. Fala, não, eu preciso, eu preciso, sabe? E aí você percebe que, cara, você nunca foi livre de verdade. Esse negócio de você achar que você podia parar a hora que você quisesse é uma mentira, sabe? E aí resta saber quem é que realmente não queria que você percebesse que é uma mentira. Quem é que não queria que você percebesse que aquela sua liberdade, na verdade, era uma escravidão? Quem? O que? Cabe a uma reflexão. Pode ser o seu eu, pode ser a química cerebral, como também pode ser, sei lá, o mundo espiritual. Agora, o que ninguém pode dizer é, não, eu tenho a resposta 100%, é isso. Ninguém sabe 100%, cara. Pode vir com a ciência explicar uma coisa, vir com a teologia explicar outra, mas que é estranho, eu acho que assim, cabe uma reflexão, tá? Eu não sei exatamente pra quem é esse vídeo, só fui abrir um coração mesmo, contando um pouquinho do que eu já vivi. E para você ficar esperto com o que você chama de liberdade, tá? Fique esperto com o que você chama de liberdade, com o que você acha que realmente é liberdade, porque muitas vezes a liberdade que você acha que você tem, na verdade é uma escravidão, é uma prisão silenciosa. E enquanto você não abrir os olhos, não despertar disso, você não vai viver uma vida plena. Não só isso, você corre risco de viver uma vida sem conhecer o teu propósito, cara, sem conhecer o porquê que você foi criado, o porquê que você está nessa terra, por que você existe. Você pode, imagina, cara, pra mim não tem uma coisa mais triste do que isso. Você viver uma vida toda sem viver a plenitude, sabe? Toda a plenitude, todo o potencial que você tinha pra viver, cara. Você vive só 1% de 99% que sobra, que você poderia ter vivido, cara, o máximo potencial que você nasceu pra viver, mas você vive uma vida, sabe, medíocre. Só 1% que você podia ter sido. Pra mim isso é assustador, cara. Não sei pra você, mas pra mim é assustador. Uma vida medíocre me assusta. Eu não consigo aceitar uma vida medíocre. Uma vida que é longe daquilo que você foi criado pra ser, sabe? Longe do seu potencial. Então fica só uma reflexão pra vocês aí, tá? Reflitam sobre isso, reflitam sobre a sua liberdade, sobre a sua, talvez vamos chamar de espiritualidade, mas correndo o risco aqui de ser meio místico, né? Vai ter muita gente que vai escutar isso e vai falar, ih, cara, tá louco. Mas, gente, é real, foi minha história, isso daqui, tudo que eu falei. Espero que sirva pra alguém. Se alguma pessoa despertar escutando isso, já valeu a pena, tá? Mas, cara, é real. Eu consigo te garantir que o mundo espiritual é muito real, muito mais do que você imagina. Só você tentar se abrir aí, você vai ver. Mas é real, não é besteira, não é conto de fadas. Muito pelo contrário. Muitas histórias que a gente vê hoje, que são contos de fadas, que são histórias místicas, que são mitologias, na verdade, elas têm uma raiz. Então se pergunta isso, da onde surgiram as mitologias? Da onde surgiram os contos de fada? Da onde surgiram, sabe, histórias de construção, histórias de origem de civilizações que são tão parecidas? Sempre tem um criador, sempre tem anjos, sempre tem um espiritual, sempre tem semideus, sempre tem deuses. Sempre percebeu? Sempre tem deuses, sempre está envolvido em todos os cantos. Em religião, em mitologia, em folclore, mas sempre tem algum negócio espiritual, uma entidade espiritual, algum deus, alguma força maior. Cara, se pergunta, começa a questionar, começa a refletir, e aí você com certeza vai chegar na resposta certa. Mas é isso, é só uma conversa sincera aqui. Espero que tenha servido para alguém aqui. E desde já, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, já salva aí para você algum dia escutar novamente essa mensagem, talvez com um outro olhar, uma outra perspectiva. E é isso, gente. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis.